Você já ouviu o som do bisturi ao deslizar sobre o osso? Caso não, é um pouco como uma lâmina raspando uma rocha oca. O osso não é tão sólido quanto você pode pensar. Não tão sólido quanto uma lâmina, pelo menos. O som do suar é estranho. Quanto mais reflito sobre o som, mais ele me lembra unhas riscando o quadro negro ou pequenas pedras que as crianças riscam na calçada. É um ruído estranho que te deixa arrepiado e te faz ranger os dentes contra o ruído intrusivo. Tive muito tempo para pensar sobre esse som nos anos que se seguiram depois da morte da minha esposa, e foi esse o som que me fez despertar naquela noite. Tinha sido uma longa semana e o departamento estava se recuperando de uma série de assassinatos brutais. Essa foi a primeira noite em que consegui dormir em minha própria cama em quase 4 dias. Eu dormia na sala de descanso ou acabava cochilando no meu carro acompanhado de uma garrafa de café e, de vez em quando, tentávamos rastrear aquele sádico filho da puta. Conheço muitos policiais nessa mesma situação, mas como a maioria de nós é local, o desejo de ver esse cara levado à justiça é palpável e até maior do que uma bela noite de descanso aconchegante em minha cama. O assassino estava em determinada área. Na minha área, na verdade. Ele estava matando sem padrão, sem dados demográficos em particular e parecia estar apegado a essa parte específica da cidade. Essas eram famílias de baixa e média renda, pessoas que mal podiam se defender e muito menos se dar ao luxo de se mudar apenas porque um assassino maluco estava à solta, não importa o quão bizarros e brutais fossem os crimes. E os crimes eram absolutamente brutais. 7 vítimas diferentes. Nenhuma delas tendo nada em comum, foram encontradas com seus rostos esfolados até os ossos e com as faces removidas. O rosto inteiro. Era como se alguém tivesse cortado o rosto, esfolado até o crânio e escapado com a pele da vítima. Nada jamais foi roubado dos apartamentos. Nenhuma mensagem foi deixada e o assassino nunca ficou muito tempo no local depois de fazer sua estranha ação. Nós o chamávamos de assassino. Mas as vítimas geralmente ainda estavam vivas quando ele fugia com o rosto da vítima em suas mãos. Eles morriam depois devido à perda de sangue. Às vezes, sangravam por horas, deitados ali enquanto viam sua vida vazar enquanto gritavam agonizados de dor e sofrimento. O último era dono de uma loja, querido na comunidade. A anterior era uma avó de 80 anos. Antes, uma menina de 19 anos que fazia sucesso com os meninos da vizinhança. Um entregador de jornais, um policial de patrulha, uma aspirante atriz e uma estudante do ensino médio que já foi rainha de beleza. Nenhuma dessas pessoas se conheciam. Não havia nenhuma conexão além de onde eles moravam, e ninguém conseguia encontrar nem mesmo uma única pessoa que alguns deles conhecessem em comum. A única ligação que todos eles tinham era que eram amados. Fui mandado para casa naquela noite, meu capitão me dizendo que estava horrível e que precisava dormir em uma cama de verdade. Minha esposa estava esperando por mim. O capitão Wimes deve ter ligado para ela antes de eu partir, e a noite tinha sido uma ótima noite. Ela guardou o jantar, o assado e as batatas que eu tanto gosto, e nos aconchegamos no sofá enquanto assistimos algo na Netflix. Por mais cansado que eu estivesse, lembro-me de me sentir mais aquecido apenas pelo tempo que passei com ela naquela noite. Quando ela olhou para mim, com a cabeça apoiada no meu colo, lembro-me de ter pensado que eu era o cara mais sortudo do mundo. Quando adormeci após uma sessão de amor bastante acalorada, me peguei ansioso para o dia seguinte, na esperança de que pudéssemos capturar esse cara e nos livrar da parte do medo que pairava como uma nuvem sobre nós. Mas quando eu acordei, foi por causa do som da raspagem. Ao menos por uma noite, eu gostaria de ter dormido bem. Fiquei acordado por alguns segundos, ouvindo o som de raspagem e me perguntando o que poderia ser. Era um som estranho, como um prego raspando uma janela. Também havia um som distante, um som úmido e abafado que parecia alguém tendo um pesadelo. Olhei para o lado, pensando que minha esposa estava tendo um pesadelo a fim de consolá-la. Ela era propensa a ter pesadelos. Sua infância tinha sido menos do que o ideal, mas eu me descobri incapaz de me mover. Meu corpo inteiro estava pesado. Meus músculos não respondiam, e tudo que eu podia fazer era ficar lá e ouvir seus gemidos suaves e roucos.
Continuei tentando me mover, mas isso era diferente do que um ataque de paralisia do sono de alguma forma. Eu parecia estar fora do meu corpo, incapaz de controlá-lo. Então meus olhos seguiram para o espelho que ficava em cima da penteadeira da minha esposa. E eu senti um grito entalado na minha garganta como um pedaço de carne. Eu estava sufocando com um grito enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Eu estava sonhando? Tinha que ser. Coisas assim não existem no mundo real. Talvez fosse eu quem estivesse fazendo aqueles ruídos que sempre ouvia. Isso simplesmente não poderia estar acontecendo. Eu estava sonhando, estava tendo pesadelos. Eu iria acordar e tudo isso ia embora. Quanto mais eu fixava meus olhos, mais eu entendi o que estava acontecendo. A coisa refletida no espelho tinha quase 2 metros. Ele se agachou no quarto, inclinando-se sobre minha esposa enquanto deslizava um dedo longo sobre seu rosto. Sua cabeça era grande como uma grande cabeça de boneca cinza, com o rosto coberto com uma máscara grotesca que parecia colada. Havia uma propagação de vermelho ao redor dos cantos da máscara e parecia esticada e surrada. O corpo da criatura era cinza, longo e desproporcionalmente magro em um par de pernas finas que desapareciam embaixo do canto da cama. O que mais me interessou, entretanto, foram os longos braços cinzentos que terminavam em dedos muito afiados. Dedos da quais ele estava deslizando sobre o rosto da minha querida esposa. Ele estava levando aquele longo dedo em volta de seu rosto em círculos pelo mesmo caminho, de novo e de novo, repetidas vezes, e eu pude ver um fio de sangue escorrendo por uma de suas bochechas enquanto eu observava impotente. Eu podia ver uma cavidade se abrindo em sua pele, o sangue começando a escorrer mais livremente conforme ele avançava, e seus olhos excessivamente azuis e expressivos seguiam o caminho dos dedos enquanto ele trabalhava, e eu tentei com tudo que podia me livrar do que quer que ele me prendesse. A cabeça muito grande ergueu os olhos e percebi que eu estava tremendo um pouco enquanto o observava. Sua mão se esticou, impossivelmente longa, e uma daquelas garras pousou em minha orelha. Estava frio e úmido como um peixe que é arrancado de um riacho. De repente, meu tremor parou e percebi por que eu não conseguia me mover. Essa coisa fez alguma coisa comigo. Tinha feito algo para minha esposa. Fui forçado a ficar deitado e assistir enquanto ele fazia seu trabalho. O processo não foi rápido. Qualquer ferramenta que ele tivesse no final dos dedos deveria ser algo de difícil manuseio. Ele teve que fazer o circuito repetidas e repetidas vezes, de novo, por quase 1h30. E os gritos abafados da minha esposa estavam se tornando cada vez mais comoventes. O sangue estava realmente descendo, acumulando-se na cama e deixando os lençóis brancos de um vermelho profundo. Eu vi minha esposa abrindo uma veneziana, pensando que ela poderia sair de lá, sair dessa situação. Mas ele a tocou com uma daquelas garras, colocou a ponta de sua orelha e ela ficou imóvel novamente. Eu fui obrigado a assistir enquanto ele pegava seu rosto. Em algum momento, eu percebi que isso aconteceria, mas nada no mundo havia me preparado para isso. Finalmente, depois do que pareceram horas, ele puxou um dedo para trás e se abaixou sobre o rosto dela. Ele levantou as 2 mãos. 10 dedos de bisturi arrancando o rosto que eu tanto amava de seu crânio extremamente branco. Esse é outro som que eu nunca esquecerei até o dia da minha morte. O som do rosto da minha esposa sendo arrancado soa como nada mais do que um velcro se separando. Eu o vi no vidro escuro quando ele se soltou e, por apenas um instante, pude ver o rosto da criatura também. Ele tirou a velha máscara e percebi tarde demais que era o rosto do lojista que havíamos encontrado há alguns dias antes. Ele colocou o velho rosto em sua boca e, enquanto mastigava, eu pude ver um rosto como uma batata inchada, sua boca como um sorriso de escárnio do Jack Lanterna esculpido. Seus dentes de borracha mastigavam a carne enquanto aqueles olhos olhavam fixamente para o espaço. Tinha um par de olhos azuis muito expressivos e, por um momento, pensei que poderia ter vindo de uma boneca. Eles olharam para mim de repente, fitaram meu olhar enquanto eu olhava para o espelho. Aqueles horríveis olhos azuis seguiram meu olhar por uma contagem de 20 segundos antes de aparecer a nova forma de seu rosto com um visual familiar. Aqueles olhos azuis me encaravam através das órbitas do rosto destacado da minha esposa.
e a criatura saiu pela janela sem olhar para trás. Aqueles olhos espreitando sobre o rosto da minha esposa era a pior parte, e aquele olhar assombra meus sonhos todas as noites. Quando finalmente consegui me mexer, ela estava gemendo de dor. Ela tentou se mover antes que eu pudesse a socorrer. Ela deitou na cama, ofegante, molhada e chamando por mim. Eu não sabia se ela podia me ver. Seus olhos ainda funcionavam. Ela desmaiou algumas vezes enquanto eu tentava virar a cabeça, apenas se afogando em seu próprio sangue e chamando por meu nome em pura agonia. Ela queria que eu a salvasse, queria que eu acordasse desse pesadelo. Era impossível para ela estar morrendo em sua própria cama depois de ter seu rosto cortado. Comecei a ter alguns sentimentos de volta em meus braços enquanto sua voz sumia. Eu podia flexionar meus dedos. Meus braços só começaram a funcionar quando, aparentemente, já era tarde demais. A luz começou a aparecer no fim do túnel quando pude cair da minha cama e lutar para pegar o telefone. Eu contei tudo a eles. Eu contei a eles sobre a criatura. Contei a eles sobre as longas garras. Contei a eles sobre o pavor paralisante. Eu disse a eles como a criatura tinha tirado o rosto da minha esposa e saído pela janela. A resposta deles foi me enviar para um hipnoterapeuta para me dar um tempo para chorar, para tentar decidir se eu realmente tinha visto algo. Eu sofri durante o período de luto. Fui aos terapeutas e disse-lhes o que queriam ouvir. Eles queriam me dizer que a criatura era uma forma da minha mente lidar com o que havia acontecido. Eu sabia que não era isso. Usei esse tempo de inatividade para obter informações sobre esta criatura. Não havia muito o que fazer. Os crimes foram todos cometidos a 2 quarteirões um do outro, todos em uma localização central, todos na parte da cidade que abrigava vários grandes complexos de apartamentos. Perguntei por aí, vendo se alguém tinha visto algo parecido. Obtive algumas respostas. Alguns dos sem-tetos me disseram que tinha visto algo se escondendo ultimamente, mas a maioria deles estava muito nervoso para me dar credibilidade. Um deles me levou a uma estação subterrânea central que agora estava abandonada. Os sem-tetos não ficavam mais lá, e se ficavam, ficavam para sempre. Foi o que um deles me disse. Após um mês de luto, voltei com minhas informações compiladas e prontas para entregar ao meu chefe. Mas voltei para um ambiente de trabalho muito diferente do que de costume. Ninguém acreditou que eu tinha visto um monstro roubar o rosto da minha esposa, e comecei a ouvir rumores pelo departamento de que agora eu era um suspeito. Um oficial de 15 anos de carreira foi dormir e presenciou sua esposa tendo seu rosto arrancado por uma criatura? Não parecia verídico. O mais provável seria que eu tivesse ficado fora durante toda a noite e voltado para casa para encontrá-la assim. Parecia ainda mais provável que eu fosse o assassino, apostando na ideia de que minha reputação me colocaria acima de qualquer suspeita. Não me importei. Eu sabia o que eu tinha visto e levei minhas informações direto para meu chefe. Meu chefe, entretanto, estava em outro campo. É assim que você passou seu período de luto? Eu queria ver você revigorado com todas essas coisas de monstro fora da sua mente. Os outros já pensam que você está perturbado. Aqueles que não pensam que você é o assassino. Você precisa ter cuidado ao falar sobre esse tipo de merda por aqui. Volte para sua mesa. Você vai trabalhar em um outro caso. E eu não quero mais nenhuma palavra sobre esse monstro maldito. Eu fervia atrás da minha mesa, já planejando meu próximo movimento. Se é prova que eles queriam, era a prova que eu os daria. Saí no início da tarde e fui para casa me preparar. Eu fiz uma mala. Peguei minha pistola de serviço e uma espingarda no armário. Uma pequena granada de fragmentação se encaixou perfeitamente na minha mochila de acampamento, assim como uma corda, uma lanterna e algumas barras de trilha. Eu me vesti com roupas quentes. O tempo de novembro já estava ficando gélido depois do escurecer, e olhei para o apartamento antes de sair, sem saber se o veria novamente. Dei uma olhada no retrato de minha esposa sobre a lareira, porém, foi o suficiente para me mandar embora e me manter focado no que eu deveria fazer. Essa criatura não usaria o rosto dela por muito mais tempo. A velha estação no subsolo era uma relíquia abandonada com uma boca desdentada que se abria para fora da calçada. O portão estava trancado, mas me disseram que a cerca foi cortada nos fundos.
Algum vagabundo fez um pequeno buraco para passar e entrei no perímetro sem fazer barulho. O sol começou a se pôr quando acendi a lanterna e ela lançou um brilho vermelho sobre os ladrilhos sujos. O brilho se foi após a segunda escada e eu fui mergulhado na verdadeira escuridão. O exterior estava ruim, mas o interior estava em ruínas. Telhas foram quebradas em alguns lugares, luminárias penduradas em um telhado gotejante, e o único trem estava parado como um vulto em trilhos mortos. Havia um som constante de água pingando, um som constante de pés correndo. Eu me peguei balançando minha lanterna a cada som. Meus anos de treinamento policial me ensinaram a ficar em alerta. Perto dos trilhos, encontrei uma marca de mão que parecia vermelha de sangue seco. Eu pulei nos trilhos sem pensar duas vezes, sacando minha arma e olhando para a direita e para a esquerda. Minha luz caiu sobre uma mancha mais fraca indo para a esquerda, vermelho claro manchando a lateral do trem, e eu decidi que essa era a minha direção. Eu me movi silenciosamente, não querendo alertar minha presa, mas ele poderia estar pairando sobre minha cabeça e eu nunca teria visto. Se ele morasse aqui, provavelmente poderia ver no escuro e trazer um farol comigo seria o mesmo que gritar pelos túneis. Enquanto me movia, tive poucas dúvidas de que ele sabia que eu estava aqui. Quanto mais fundo eu penetrava, pior ficava a correria e a podridão. Eu disse a mim mesmo que eram ratos, mas que certeza eu tinha disso? Quão certo eu estava de que aqueles barulhos que eu ouvia não era som daqueles dedos afiados pelo teto? Que certeza eu tinha de que aquele arranhar não era o som de dedos igualmente longos, dedo dos pés que eu nunca tinha visto, agarrando-se ao asfalto e movendo seu corpo em uma corrida silenciosa. Ao virar outra esquina, pude jurar que algo grande saiu do feixe de luz da minha lanterna. Eu me mantive por uma contagem de 12 segundos antes de me virar e continuar descendo o túnel. As manchas de sangue quase desapareceram, mas eu me sentia atraído pelas profundezas enquanto me entregava ao acaso. Era quase como se eu pudesse ouvir a voz de minha esposa me chamando. Eu não tinha dúvidas de que ele sabia que eu estava aqui agora. Tive ainda menos dúvidas quando ele caiu de costas, batendo minha cabeça contra o chão e fazendo minha arma girar para fora da minha mão. Eu apaguei instantaneamente. Quando acordei, eu desejei ter morrido. Eu estava deitado em um banco de metal em algum lugar nos túneis. Uma luz estranha iluminou o espaço e descobri que eu estava paralisado de novo quando tentei me mover. Foi quando o rosto de minha esposa, um rosto distorcido terrivelmente por aqueles olhos muito expressivos, pairou sobre mim. E eu teria encolhido se não fosse dominado por qualquer poder que a criatura tinha. Ele me estudou, talvez até me reconheceu. Mas seu olhar era terrível, pois vinha de um rosto que eu tanto amava. Seu rosto estava se decompondo, apodrecendo enquanto ele se agarrava ao crânio da criatura. E eu senti algo pegajoso cair na minha bochecha quando ele se inclinou para me inspecionar. Eu pensei que não poderia ficar pior, mas isso foi antes dele pressionar o dedo na covinha do meu queixo. Ele começou a circular, a garra cavando contra minha pele enquanto ele deslizava a unha ao redor e ao redor do meu rosto. Não doeu no começo, era pouco mais do que um desconforto e comecei a me perguntar por quanto tempo ele ficou suas unhas na pele da minha esposa. Eu encarei ele e ele me encarou de volta, aqueles olhos expressivamente amedrontadores fixados em mim. Seus olhos eram hipnotizantes, aterrorizantes enquanto permaneciam inabalavelmente imóveis, e conforme os minutos se transformaram em horas, comecei a sentir meu rosto esquentar. Foi sutil no início, apenas um pouco de calor ao redor do meu queixo e testa. Mas enquanto o dedo circulava, girando e girando, eu senti como se alguém estivesse segurando um isqueiro na minha pele. Eu teria gritado, minha carne queimava, mas eu não conseguia me mover e meu pavor estava entalado na minha garganta novamente. Comecei a sentir a inundação quando ele deslizou suas unhas pelas minhas bochechas e cabeça. Primeiro foi apenas um filete, uma linha ou duas úmidas, mas logo estava escorrendo riachos. Logo pude sentir aquele calor escaldante cortando minha pele e tive a sensação de que ia desmaiar. Devo desmaiar de choque. Não havia como todos estarem acordados enquanto ele cortava seu rosto vivo de seu corpo. Era impossível. Era doentio.
Ele puxou o dedo para trás de repente, e eu percebi com um verdadeiro horror o que estava a acontecer. Todos os 10 dedos agarraram minha carne e começou a se afastar então. Talvez eu ainda pudesse ir para um hospital. Eles poderiam me consertar. Eles poderiam consertar isso. De jeito nenhum ele pegaria meu rosto. Não era assim que deveria ser. Não era pra... Ele agarrou meu rosto e eu ouvi o mesmo velcro rasgando quando meu próprio rosto soltou de meu crânio. E então, ele devorou o rosto da minha esposa enquanto eu observava, enquanto ele batia meu rosto na tela encharcada de sangue que era sua cabeça protuberante. Ele piorou então. Viu e chorou em sua língua estranha e desconhecida. Ele se virou para o túnel mais profundo e gritou de puro prazer enquanto cumpria qualquer ritual que estivesse realizando, qualquer magia negra para a qual ele precisasse desses rostos. Eu esperava que ele me deixasse ir agora. Eu tinha perdido muito sangue, mas talvez ainda pudesse obter algum atendimento médico. Eu me sentia tonto, fraco. Mas quando ouvi algo vindo das profundezas do túnel, senti algo pesado invadindo minhas entranhas. E que merda era essa? Da escuridão, iluminada apenas por quaisquer fosforescente que vivessem ali, surgiu uma coisa pesada que deslizava sobre longos galhos cinzentos. Parecia uma aranha gigante, uma enorme bolha cinza que se arrastava em algo como tentáculos, cada um terminado com os mesmos dedos de formas de gancho. Abaixou seu rosto igualmente para a criatura ao meu lado, observando o meu rosto, e eu ouvi algo falar em uma voz feita de vidro quebrado. Me diz, por favor, oh mãe, está bom? Por favor, oh mãe, disse o ladrão do meu rosto, e aquela voz estava cheia de esperança e terrível anseio. A criatura cinza pareceu contemplar por um longo momento antes de abrir sua boca e sussurrar uma única palavra horrível em sua língua como cobras rastejando em seu rosto nu. Feio. Em seguida, ela voltou para as profundezas e ouvi a criatura soluçar ao cair de joelhos cinzentos e chorar. Então, de repente, eu estava correndo. Minha mente estava em piloto automático e meu corpo e minha mente simplesmente podiam aguentar mais. Eu me convenci disso. Eu precisava acreditar nisso. A dor em meu rosto cessou antes que isso pudesse causar um dano duradouro ao meu cérebro. Corri e corri, cego naquele mundo sem luz, enquanto o sangue escorria pelo meu rosto sem face. Se a criatura veio até mim, eu nunca soube disso. Se a coisa que usava meu rosto veio atrás de mim, eu nunca soube. Eu estava correndo em um segundo, a escuridão pressionando ao meu redor, e no próximo, meu mundo estava cheio de luz e eu estava caindo no esquecimento. A única coisa que eu pude perceber quando acordei foi que eu estava em um hospital, ouvindo como eu tinha sorte de estar vivo. Um policial disfarçado me seguiu até a entrada subterrânea e esperou para me questionar quando eu voltasse. Quando eu não saí por várias horas, ele chamou pessoas para que virem me procurar. Aquelas pessoas me ouviram gritando através dos túneis, avistaram minha forma sem rosto em suas lanternas e me pegaram um pouco antes de eu cair. Quase morri no caminho. Simplesmente perdi muito sangue e meu corpo estava em algum tipo de choque. Eles haviam me sedado, meus terrores noturnos me fazendo desabar e gritar. Eu passei quase uma semana em uma cama de hospital. Ninguém mais pensa que eu sou louco, e ninguém pensa que eu sou o assassino. Certamente, ninguém acredita que eu cortei minha própria cara. Estou escrevendo isso como um aviso para todos que vivem na área. Saia. Saia de casa e fuja. Esta criatura não tem motivo ou razão para suas ações. Ela busca apenas ganhar algo que acredito que nunca encontrará. Eu estou seguro agora, como uma aberração sem rosto que terá que viver com o conhecimento que descobri até o dia da minha morte. Mas você não precisa sofrer o mesmo destino que eu. Afaste-se da periferia da cidade. Afaste-se dos apartamentos de concreto. E fique o mais longe possível dos túneis de trem abandonado.